Chegou a hora de deixar seu final de semana ainda melhor. Bate-papo, boa música e informação. Claro, com muito charme e elegância. Boa noite, Amanda Françoso. Oi, gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, nossa sala de estar. Que bom ter o carinho da sua companhia, da sua audiência. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Então já convida mães e pais que você conhecer, porque é um tema pertinente. Muita gente está passando por isso. A maioria dos casais passam por isso. É a síndrome do ninho vazio. Sabe, existe um momento na vida que é silencioso por fora, mas é ensurdecedor por dentro. É quando o ninho começa realmente a ficar vazio. Aí os filhos crescem, criam asas e aquilo que foi construído com tanto amor muda simplesmente de forma. A casa fica mais quieta, o quarto permanece arrumado, a mesa tem menos lugares e o coração, claro que sente. Mas o ninho vazio não fala de ausência, fala de transição. O orgulho e saudade caminham juntos. E aí é confiar nos valores que viraram raiz, na educação que se tornou bússola, no colo de ontem que virou uma força interna. Robustez emocional, gente, não é não sentir tristeza. É acolher o sentimento sem se perder nele. A família não se desfaz quando os filhos partem, ela amadurece. O ninho continuará existindo, só que agora ele não é feito apenas de paredes. Ele é feito de vínculo, de memória, de valores, de fé, do acreditar. O amor não diminui com a distância, ele se expande. E isso ninguém leva embora. Bem-vindos. Aos nossos convidados, ele é psicólogo, doutor em ciências sociais, tem uma vasta experiência na formação de profissionais e no desenvolvimento humano, lógico. Bem-vindo, doutor Lincoln Augusto. Doutor Lincoln. Ótima noite, Amanda. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Por estar aqui com a gente, compartilhando tanta sabedoria. Obrigada. Obrigado. Ela une psicologia e neurociência para explicar a síndrome do ninho vazio e mostrar como transformar a ausência dos filhos em autoconhecimento e recomeço. Bem-vinda, Thalita Molinari. Tudo bem, Thalita? Boa noite. Boa noite, querida. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Ele é logoterapeuta e nos revela como a síndrome do ninho vazio pode ser dor, mas também um reencontro com o sentido da vida e a nossa forma de existir. Bem-vindo, doutor Harrison Santos. Tudo bem, doutor? Olá, Amanda. Muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, E daqui a pouquinho nós temos também, por Skype, uma convidada que está vivendo isso e vai compartilhar um pouco com a gente, né? Tudo que ela está passando, como ela está ressignificando o assunto. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Thalita, vamos começar com a pergunta que não quero calar. O que é o tal do ninho vazio? O que é essa síndrome? Síndrome, Amanda, é um conjunto de sintomas, né? A gente denomina síndrome esse conjunto de sintomas. E o ninho vazio, como já fala, né, a palavra, o termo mesmo, quando os filhos começam a sair de casa, o ninho começa a ficar vazio. É isso que a gente denomina de síndrome do ninho vazio. E todos os pais passam por isso? Ou seja, por aquela dor? Você acha, Lincoln, que toda mãe sente da mesma forma? Ou tem mães que se adequam muito bem? Ou os pais, às vezes até, eu vejo amigos às vezes dizendo, puxa, foi estudar fora, a gente voltou a ser namorado, né? A gente está fazendo coisas diferentes, mas o contrário também eu imagino que aconteça. E é muito interessante, Amanda, porque depende de como essa relação foi construída ao longo dos anos. Quando a gente fala da síndrome do ninho vazio, a gente tem uma publicação lá do século passado, quando em 1914, uma escritora americana faz uma primeira publicação para falar sobre isso. A saída dos filhos de forma muito temprana, muito cedo, para irem viver as suas vidas. E é claro que a gente pode ter o efeito reverso, porque quando os filhos saem de casa, às vezes fica o vazio da relação. Por isso que é tão importante a gente também olhar para esse outro contexto, que é como a relação do casal foi construída para que ela possa ser sustentada mesmo com a saída dos filhos. Edson, porque eu imagino que ou o casal conecta mais ainda, agora somos só nós dois, os filhos foram embora, ou pode acontecer o contrário, podem até se separar, porque percebem que esvaziou e que às vezes perdeu o sentido aquela relação. Exatamente, um extremo ou outro, né? 8 ou 80. Então, a relação dos pais, na verdade, ela tem que ser uma relação que gere fruto. O fruto é o filho, porque se eles ficam focados lá no filho, o filho é o tesouro. Se eles perdem o tesouro, perdem entre aspas, para a vida, né? Eles acabam sofrendo mesmo. Então, assim, é necessário que, através de uma relação marido e mulher, esposos,
saia um fruto, que esse fruto progrida e dê mais frutos na vida. Porque se os pais retêm o filho, acaba ambos, os 3, os 4, os 5, ambos ficando tristes, ficando pobres de vida mesmo, de fato, né? Não dando frutos para este mundo. Thalita, a gente fala que, às vezes, os pais, a mãe principalmente, coloca a sua felicidade naquela criança, depois que naquele adolescente, no seu filho, né? E a gente diz, agora tudo é para ele, os passeios são para ele, a vitória dele é a minha. Como emocionalmente trabalhar isso na nossa cabeça, principalmente das mães? Amanda, nós temos papéis, todos nós, né? Eu sou psicóloga, eu sou filha, eu posso ser mãe, posso ser esposa. Nós temos que desenvolver esses papéis. Essa dor, ela é muito intensa quando os filhos saem de casa, quando a mãe ou o pai, né, não desenvolvem esses papéis. Se esquecem, se anula, perde um pouquinho da identidade e começa a viver só em prol dos filhos. Então, é o que você falou, é o meu tesouro. Aquilo é o mais importante. Eu me anulo como pessoa, como profissional. Esqueço muitas vezes. Quantas mães você pergunta, e agora, o que você quer fazer? Não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que eu gosto, eu não lembro o que eu gosto de fazer. Então, perde alguns papéis e vai perdendo a identidade, formando uma identidade só de mãe. Aí o filho sai, não sei mais quem eu Isso sou. acontece quando há uma separação também, né? Também. Que às vezes a mulher vive tanto a vida do homem, e ou vice-versa. O homem também, às vezes, que quando se separa, parece que os amigos, perdeu os amigos, os hobbies, os lugares que ia, não é, Dr. Lincoln? Tem isso, né? A referência, né? Assim como os amigos dos filhos também, né? Que muitas vezes enchem a casa, enchem o ninho. É aquele almoço de domingo em que todos estão juntos, é uma pizza no sábado à noite e de repente só fica o casal. Então tem uma perspectiva importante aí que pode, inclusive, gerar essa lógica do luto simbólico, né? Que não é o luto propriamente da perda física, mas o luto do contexto emocional, que também tem sua dor, que também tem as suas demandas e que precisa ser observado. Sem dúvida. Nós vamos trazer agora uma convidada de forma remota. Ela é mãe e viveu na pele a síndrome do ninho vazio, e entre dor, fé e reconstrução, ela redescobriu aí a sua identidade além da maternidade. Vai nos contar um pouquinho como é que foi esse período na prática, né? Bem-vinda, então, de forma remota, a Mara Simonassi. Tudo bem, Mara? Boa noite. Obrigada por bater esse papo com a gente. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Como é que você percebeu, Mara, que você estava vivendo o ninho vazio? É um tema que acaba ainda mexendo com o emocional. Foi muito difícil, mas eu ainda consigo falar porque foi tão rápida a transição que hoje a gente já consegue falar um pouco mais tranquilo, mas ainda é um assunto que dói. Eu sou casada, eu tenho um filho só, e eu achei interessante quando a doutora falou com relação a gente perder um pouco a gente se perde um pouco quando o filho sai de casa, porque a gente fica naquela... Eu pelo menos fiquei, né? Quem eu sou agora? Depois que ele saiu, né? Eu me peguei sozinha, e eu fiquei pensando, meu Deus, e agora quem eu sou? Então é um tema bem desafiador para mim. O seu filho tem quantos anos agora? O meu filho hoje tem 22 anos. E ele saiu há pouco tempo, há bastante tempo? Saiu com 18, saiu quando? Ele saiu no início do ano passado, ele estava com 21 anos. E ele foi morar longe? Ele foi morar perto, gente. Por incrível que pareça, ele foi morar numa cidade a 60 quilômetros daqui. Pertinho, porque a gente é do Tocantins e a gente mora no interior. E ele faz faculdade em Palmas, né, na capital, e ele trabalhou aqui durante 2 anos, né, no estágio, e depois que encerrou o estágio, ele conseguiu um emprego em Palmas. E como ele faz faculdade lá, a gente conversou e ele queria muito se mudar para lá, e por um tempo, eu e meu esposo, a gente ficava assim, olha, né, não vai dar certo, porque é capital, financeiramente é mais difícil, e a gente também tinha esse receio de deixar ele sair de casa, né? Então, por 2 vezes a gente segurou, não permitiu que ele fosse, e na terceira vez que apareceu esse mesmo emprego para ele, eu falei, agora não tem como segurar, né? A gente vai ter que permitir, ele já está grande, já tem que começar a enfrentar a sua vida, né, as suas dificuldades, e a gente tem só que apoiar para ele ir. Foi o que a gente fez, mas foi bem difícil.
E foi mais difícil nos primeiros dias, primeiro mês, segundo mês, ou agora? Porque é como quando a gente fala de um luto, né? Depois eu até vou jogar aqui para os nossos convidados se isso, de alguma forma, é um luto no sentido da perda, né? Da presença em casa. Mas o luto, tem pessoas que sentem muito no início e depois realmente vai aquecendo, nunca se esquece, mas vai aquecendo. E tem pessoas que parece que ficam meio anestesiadas no início e a ficha vai cair um pouco lá na frente. Aí vem realmente aquela dor muito profunda. Como foi para você, seu marido? Olha, para mim no começo, como foi essa movimentação de mudar, de encontrar um lugar para ele ficar, em Palmas, então enquanto estava acontecendo aquela movimentação, parece que a ficha não caiu, né? Então eu me preocupava muito em ajudar, em organizar a estadia dele lá, organizar a alimentação que eu fazia, né? Marmita, congelava e ele levava para passar a semana. Então no início, enquanto estava essa movimentação, parece que realmente a ficha não caiu. Mas quando ele se instalou, ele conseguiu alugar uma casa, dividir aluguel com um amigo. E quando a ficha, para mim, caiu realmente no dia que ele veio, depois de uns 2 meses, ele veio em casa e buscou a cama dele para levar, né? Esse dia, para mim, foi assim, o baque que a ficha caiu. E esse dia eu chorei muito, abracei ele. Ele, mãe, mas eu já estou lá tem 2 meses. Falei, mas para mim é agora que eu estou entendendo. Foi quando ele tirou algo dele de casa, né, que foi a cama dele. Isso para mim foi o baque maior. Ô Mara, e como ficou a sua relação conjugal? Porque a gente comentou aqui, não sei se você estava ouvindo no início do programa, que tem casais que se fortalecem e tem casais que até se separam. Porque né, veem que parece que a relação perdeu o sentido, que tinha mais sentido quando era a família toda ali dentro de casa e tal. Como ficou a sua relação? Afetou em alguma instância? Olha, eu vou contar algo assim interessante. O meu esposo, ele não é o pai biológico do meu filho, mas quando a gente começou a namorar, o meu filho tinha 3 anos. Então, eles criaram uma relação muito bonita. Hoje, quando eu não falo, as pessoas que não sabem não percebem que eles não são pai e filhos, porque eles se dão muito bem, a relação deles é maravilhosa. Então, quando o Matheus saiu de casa, o baque também para ele foi muito grande. E eu estava até conversando hoje com uma amiga minha que está passando por isso, o filho dela saiu hoje para morar fora, e eu conversando com ela, falei assim, olha, a maneira que ele expressou, que ele sentiu, foi diferente da minha. Eu fiquei muito deprimida, eu fiquei chorosa, sabe? Não conseguia trabalhar direito. E o meu esposo, ele sentiu muito, mas ele sentiu da maneira assim, ele ficava chateado, ele brigava, ele ficava falando, não vai dar certo e tal. Ele sentiu também a saída do Matheus, ele sentiu muito, mas assim, cada pessoa se expressou de uma forma diferente. E o que aconteceu com nós dois, a nossa relação? A gente se aproximou, mas como meu esposo, ele é engenheiro rodoviário, ele trabalha muito fora. Então, como o Matheus ficava muito comigo, eu ficava em casa mais por conta dele, para cuidar, eu não acompanhava tanto o meu esposo. Então, nesse período que o Matheus saiu de casa, ele falou assim, olha, agora, acho que a maneira que ele encontrou de passar por isso, ele falou assim, agora ficou bom pra gente, porque agora a gente vai andar mais juntos, você vai poder me acompanhar mais. E foi o que aconteceu, né? Eu passei aí com ele nas viagens de trabalho com ele, então acabou que a nossa relação se fortaleceu, a gente ficou mais próximo um do outro. Coisa boa. Mara, quero agradecer o seu depoimento, é muito importante pra gente, né? Contar com depoimentos de pessoas reais que estão vivendo isso. Que Deus te abençoe, a você, seu filho, seu marido, sua família, viu? Que vocês sempre encontrem um sentido de vida bom pra vocês. Obrigada, viu? Boa noite, um beijo pra você. Boa noite, obrigada. Ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês que eu fiquei pensando durante a resposta delas, a entrevista. Essa coisa de você botar na cabeça do adolescente, principalmente, não vai dar certo, né? Parece que os pais... Vou morar nos Estados Unidos. Não vai dar certo. Vou para a capital. Vou para capital. Não vai dar certo. Lá é tudo difícil, é muita gente, você vai ser assaltado, vai perder o emprego, vai gastar muito dinheiro, não vai ganhar o suficiente, vai passar fome, não vai ter a comidinha da mamãe. Parece que os pais colocam aquela carga, né? Como que vocês veem isso? Isso aconteceu comigo.
Quando eu saí, eu estava até conversando, né, que eu nasci em São Paulo, mas morei quase a vida inteira na praia e aí surgiu uma oportunidade para voltar para São Paulo. Para quem cresce na praia, São Paulo é uma cidade, né, de outro mundo. E aí minha mãe fez exatamente isso. Não vai para lá. Não vai dar certo. É perigoso. Você não vai gostar. Né? Por quê, Amanda? Na verdade, é o medo dela. Né? É a proteção, é a forma dela proteger. Não que ela não quisesse que eu alçasse um voo maior, mas o medo dela. Eu estava reparando, né, no que ela estava falando, cada um reagiu de um jeito. Algumas pessoas engolem, né, as emoções, não sabem muito bem como lidar. O pai já projeta alguns medos para proteger o adolescente também, mas não deu muito certo que ele foi. Né? Ou melhor, deu muito certo que ele foi. Os filhos, geralmente, na fase da adolescência, principalmente, eles estão numa fase de testar o mundo. Por isso que adolescente é rebelde. Gente, quando foi adolescente, pelo menos eu fui rebelde. É comum, porque ele está testando essa força no mundo. Então, quando os pais tentam proteger, o que o adolescente faz? Não, eu vou quebrar a cara, eu vou esbravejar o mundo, entendeu? Eu vou descobrir o mundo. E acaba que, às vezes, acaba quebrando a cara mesmo, só que às vezes dá muito certo, entendeu? Então, qual que é a atitude, de fato, dos pais aqui? Os pais devem não incentivar o filho a fazer, mas fazer perguntas, mais ou menos como o filósofo Sócrates assim o fazia, uma pergunta meio irônica, mas por que você quer fazer isso? Mas por que você quer fazer isso? Mas qual que é o objetivo? E tentar extrair isso dele, porque extraindo do adolescente se é real ou não, se aquilo for verdade, se aquilo for uma vocação, ou seja, um chamado à vida profissional, à vida matrimonial, religiosa que seja, ele vai dar passos para frente. Se aquilo for mentira, ele vai dar passos para trás. E a vida vai mudando de circunstância o tempo todo, né? Tem muita gente, sim, que sai de casa e volta porque, né, também não se sentiu bem no conforto, né? Agora, ô Lincoln, o marido da Mara, ele teve uma sacada depois de começar a colocar nela a sensação de que agora somos livres, agora você vai viajar comigo. Ele trouxe novas possibilidades para a cabeça dela. É um papel importante também a rede de apoio, trazer isso para a mãe ou para a pessoa que está em sofrimento, né? E independentemente do vínculo que ele tenha, se é um pai biológico ou não, né? A paternidade a gente sabe que vai além do que diz um exame de DNA. Nesse caso, o papel é muito importante. Por natureza, óbvio que isso não é uma verdade absoluta, mas o homem muitas vezes acaba suprimindo aquela emoção, até porque muitas vezes quer demonstrar uma certa segurança ou quer dar uma segurança para a mãe, para a perda simbólica da saída de casa. O que a gente costuma ver, e eu vejo muito no consultório, é a importância da preparação. Então tem uma frase que a gente diz assim: a falha na preparação é a preparação para a falha. Então você sabe que o seu filho, a sua filha está crescendo, é importante que essas conversas, que essas reflexões, elas possam ser feitas para que os pais também se preparem e seja uma saída natural, né? E que a relação possa ser sustentada. O exemplo dela é um exemplo muito positivo, mas a gente vê muitos casos o contrário, né? Onde justamente como o casal não criou uma dinâmica deles, e aí quando a gente fala o dia do casal é importante, a noite do casal é importante, justamente porque quando tem essa perda simbólica, se o casal não tem uma dinâmica e uma estrutura própria, esse buraco, esse ninho vazio, ele tende a ganhar uma proporção muito maior. Agora, vocês acham que os pais, a mãe principalmente, tem medo que aconteça realmente alguma coisa, um sequestro, um assalto, vai morar sozinho, vai passar fome, não sabe fazer comida e tal. Essa preocupação de mãe, que a gente acha que o filho ainda é um bebezinho, ou vocês acham que é uma coisa dela? Como vai ser a minha vida? Sábado à noite a gente ia para pizzaria, todo mundo, agora não tem mais. É o sentido de vida dela, né? Porque é louco isso. Isso gira... É uma linha tênue, né? Entre um egoísmo ou uma proteção. São duas coisas bem diferentes, mas tem uma linha ali bem fininha entre dois extremos. Então, por exemplo, pode ser que a mãe seja... literalmente de forma egoísta, de forma egocêntrica, ela queira que a filha seja aquilo que ela não foi, né? Acho que, se eu não me engano, o professor Felipe Aquino tem uma frase bonita sobre isso, né? Que ele fala que os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Ou seja, a mãe e o pai tentando colocar com que o filho fosse aquilo que eles deveriam ser no passado, entendeu? Então, se tem toda essa dinâmica, ela pode tender para o egoísmo. Agora, se ela tende para proteção, é
entendendo que essa certa preocupação está relacionada ao futuro. Será que o filho vai ser aquilo que ele tem que ser mesmo, aquilo que a vida está convocando ele a fazer? É aquilo que Victor Frankl falava, que a vida sempre é um chamado e a gente precisa responder a ela, entendeu? Eu vejo que isso pode beirar até o narcisismo. Né? Aquelas mães narcisistas têm alguns traços, às vezes não é narcisista, mas tem traço, ou seja, é voltada para ela, que ele falou de egoísmo. Então, eu quero pensar no meu filho, mas o meu filho, eu sou o sol, né? E os outros estão ao meu redor. Então, se ele vai sair, como que eu vou ficar? E eu esqueço que o outro tem o papel dele. E isso é adoecedor. Começa a adoecer o relacionamento. Seja de marido, mulher, né, filhos, começa a adoecer. Por quê? Porque eu estou voltando tudo para mim. É como que eu vou me sentir. Aí eu quero prender a pessoa. E não funciona. Tá certo. Ó, nós estamos falando sobre a síndrome do ninho vazio. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, mas é claro que eu te espero na volta. Até já. Sábado, obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. @depapo com Amanda Françoso, esse é o nosso Instagram. Quero deixar como indicação de leitura para vocês meus 2 livros. O Pare, Pense e Reflita é um compilado de pensamentos. Você abre durante o dia, a noite, no momento que você precisar de uma palavra amiga. E o Diário da Vitória é uma escrita terapêutica, onde você escreve razões que fizeram seu dia valer a pena, ações e impulsionamentos que vão te levar mais rapidamente a se aproximar dos seus sonhos e objetivos. Te convidar também a conhecer a linha de acessórios, que eu lancei uma marca própria agora em março, na primeira semana de março. A Françoso Acessórios, esse é o Instagram também, vou deixar aqui embaixo para você. Os acessórios que eu estou usando hoje, tenho usado ultimamente nos programas são de lá. E tem muita coisa linda, gente. Tem peças pequenas, semijoias, tem peças grandes com mais personalidade. E eu tenho certeza, não é sobre venda, é sobre você se sentir bem, bonita, amor próprio, autoestima. Eu ensino ali, dou dicas de moda, maneiras de você usar, né, para se tornar uma mulher ainda mais vibrante, que, aliás, é o nome da nossa coleção. Então, seja bem-vinda também ao nosso e-commerce. Lincoln, existe uma diferença dessa síndrome que nós estamos falando entre mães casadas, solos, viúvas? Elas sentem por essa posição de um jeito diferente? São dinâmicas diferentes, né? Então, quando a gente olha para essa relação de parentalidade de mulheres casadas, a gente pode ter o exemplo, como a gente viu no bloco anterior, desde uma relação que se fortalece com a saída das crianças ou dos filhos e outras que podem enfraquecer. Então, isso depende muito da dinâmica que o casal construiu. Quando a gente fala de mãe solo, claro que isso sempre é um assunto muito delicado, porque até então a referência de toda a criação, a construção, foi feita não só simbolicamente, como materialmente por ela. Então é óbvio que existe um apego muito maior. Mas, por um outro lado, normalmente são mulheres que, por terem vencido os desafios enquanto mãe solo, muitas vezes querem que, de fato, os filhos saiam, cresçam e evoluam. Já no caso de viúva, isso pode depender da relação que foi construída, né? E como aquela mãe lidou com aquela dinâmica de quantos filhos nós estamos falando, porque isso também pode interferir na forma como ela psicologicamente vai lidar com isso. Mas independentemente da forma, Amanda, a psicoterapia sempre é um caminho importante para que aquela mãe ou aquele pai possa ressignificar e dar um novo sentido, independentemente de qual caminho ela vai seguir. Thalita, porque pode parecer um luto a saída do filho. E aí, gente, nós estamos falando assim, se a família tem 3, 4 filhos, saiu um, a casa continua em movimento, bagunça, barulho. Agora, se é um filho só, ou se, sei lá, são 2, mas os 2 se foram, talvez em momentos parecidos, né? Aí que o bicho pega. É um luto, é um tipo de luto, né? O luto, o que é? Uma perda. É interessante, Amanda, que o nosso cérebro ele processa a perda de uma forma semelhante que uma dor física. Muitas pessoas falam assim, nossa, eu estou sentindo uma angústia, parece uma pontada no coração. Porque há áreas do cérebro semelhantes que são ativadas quando você sente uma dor física, também está sendo ativado nessa perda. Então, sim, ela pode parecer com a dor do luto, mas também a intensidade que você sente vai depender muito dos seus pensamentos acerca daquela circunstância. Então, se você pensa assim, perdi meus filhos, perdi minha vida. Olha para onde você vai caminhar, né? Porque os seus pensamentos vão te levar a um comportamento. Agora, se você já vai pensando assim, perdi meus filhos, mas agora é uma oportunidade para eu me achar, para eu me encontrar, para eu fazer aquilo que eu gostava de fazer. Então, você vai lidar com isso de uma outra forma. Da mesma forma vai doer, né? Talvez em intensidades diferentes. O Harrison, quando o filho cresce e cria autonomia, isso é o reflexo de uma maturidade que é dos pais? Total.
total. É como uns pais fazerem a criança andarem de bicicleta, já viu? A criança vai andando de bicicleta, primeiro 2 rodinhas, aí depois tira uma rodinha, depois tira outra, aí deixa o filho lá. Se o filho tá andando, tô andando sozinho, aí ele olha para trás e ele cai, né? Tem até uma historinha, pequena historinha que eu conto para pacientes que têm essa síndrome do ninho vazio quando chegam no nosso consultório lá na nossa clínica em Jacareí, que é o seguinte, tem um pequeno garotinho que sempre ia na casa dos avós com os pais de trem, né? E aí ele começa a crescer, começa a ficar com 12, 13 anos, e ele fala assim, olha, deixa eu ir sozinho pra casa dos avós. Aí, tá, pode ir, mas se você sentir medo, o pai dele fala, né? Se você sentir medo, coloca a sua mão dentro do bolso do seu casaco, que só se você sentir medo, tá? Aí ele vai ver todo mundo adulto. Nossa, tô com medo. Aí lembrou o que o pai disse, tirou. Se você sentir medo, o pai tá aqui atrás. Aí o pai tá atrás do trem. Ou seja, o pai não falou que ia, mas ele deixou, guiou, vai você, mas eu tô de olho aqui. Entendeu? E isso exige muita maturidade dos pais. Aí sim, a maturidade dos filhos é um fruto da maturidade dos pais. É a relação de confiança, né? Eu acho que quando você tem essa confiança, essa base sólida, né? Ali 17, 18 anos, a criança, o adolescente, né, vai embora, às vezes vai para outro país, vai fazer um intercâmbio, vai ficar 2, 3 anos fora, aí decide ficar mesmo. Eu acho que os pais, eles sentem um aconchego no coração quando essa raiz foi bem estruturada, né? Quando você sabe que passou os valores corretos. Então você diz, não, vai porque eu confio no que eu ensinei, eu confio na maturidade familiar, emocional, nessa robustez, né, Lincoln? E tem o contrário também, né, Amanda? Que é uma outra perspectiva muito interessante, que é a síndrome do ninho cheio. A gente tem dados no Brasil que mostram, por exemplo, que cada vez mais tarde os filhos saem de casa. Então, hoje a média é entre os 25 e os 34 anos. Então, o que acontece? Eu tenho um efeito reverso. Muitos pais que, às vezes, até desejam que os filhos saiam para poder conquistar os seus objetivos, as suas metas de vida, mas esses filhos cada vez ficam mais tempo dentro de casa e isso gera uma outra dinâmica, que é uma dinâmica reversa, em que os pais, muitas vezes, precisam gerar estímulo para que eles sejam independentes para conseguir conquistar suas coisas. Então, eu tenho 2 polos muito interessantes, né? Eu tenho a síndrome do ninho vazio e eu tenho a síndrome também do ninho cheio. E isso, na opinião de vocês, muda de acordo com a quantidade de filhos que esse casal tem? Total. Como o Lincoln, a Thalita também disse, a dinâmica é bem diferente com um monte de filho e quando se tem um filho único, né? Por exemplo, a minha esposa é filha única. Imagina, eu na época que eu fui pedir ela em casamento, os pais não era nem perguntando, será que a gente deixa ou não? Não, como é que vai ser ela sem estar em casa? Tanto é que os primeiros meses de casado, quando a gente entrou no ex-quarto da minha esposa lá na casa dos meus sogros, parecia um memorial, assim. Entendeu? Por quê? Porque tinha essa síndrome. Acho que todos os pais com filho único sempre sofrem. Agora, quando a dinâmica tem bastante filhos, muitos filhos, cada um que vai saindo, vai dando aquela angústia, só que se pro casal aquilo não é cultivado entre eles, como a gente está falando aqui, eles vão se perder. Porque qual que é a função, qual que é o sentido da vida conjugal? É justamente a união do casal e a procriação da prole. Basicamente fica em torno desses 2 sentidos. Se você perde esses 2 sentidos, você perdeu o básico, né? E aí o pessoal que está assistindo agora no sábado à noite, tem uma recomendação de filme que eu quero deixar pra vocês, que é Prova de Fogo. Isso é interessante. Esse filme é bem interessante, não vou dar spoiler, mas pra você assistir depois do programa. Desligou o programa, assiste isso aí que vai ser bem interessante. Você tocou num assunto importante. Antigamente, as filhas e os filhos saíam de casa para se casar. Então, eu acho que existia uma confiança, uma tranquilidade dos pais maior também. Não, minha filha está saindo de casa, mas a família do rapaz é boa, o moço é bom, ela vai para uma outra casa, talvez até na mesma cidade ou numa cidade vizinha, mas parece que é diferente de um filho sair para ir morar nos Estados Unidos, para ir tentar a vida, para ir para a capital, para ir buscar dinheiro, buscar oportunidade. Tem, Lincoln, essa diferença na cabecinha dos pais? Tem, e aí isso é muito interessante, porque dependendo de como os pais educaram aquela criança, é a forma como ela vai projetar o início da vida adulta dela. Então, por isso que é muito importante o diálogo, por isso que é muito importante os combinados e a preparação. Então, quando eu entendo que o meu filho, a minha filha, por exemplo, entrou no ensino médio, e aí a gente começa
começa com a história do intercâmbio, de eu quero passar mais tempo na casa do meu amigo, da minha amiga, eu começo a viajar mais. Esse é um momento muito importante para se preparar, para fazer esses combinados, porque de forma mais espaçada, a dor também vai ficando mais tênue e mais leve. O problema é que quando eu quero ter muito controle da situação, eu acabo gerando esse sofrimento. E aí, às vezes, a dor se transforma em algo difícil de você lidar. E aí, obviamente, dependendo do contexto e do ambiente familiar, seja com um filho ou com mais filhos, isso vai intensificar o tamanho dessa dor. E eu acho que é um lance geracional mesmo, né? Porque outro dia, eu tenho uma filha de 6 anos, como vocês sabem, e ela já estava me dizendo, eu quero dormir na casa da minha amiguinha, chama a minha amiguinha para dormir aqui, mamãe, vamos fazer festa do pijama, tal, sabe, nessa animação. Aí minha mãe estava junto e disse assim, nossa, Amanda, você nunca dormiu fora de casa. Sei lá, até seus 15 anos, na casa de amiguinho, quando é... E aí, é uma coisa de geração mesmo, né? Eu acho que antigamente era diferente. É geracional e eu vejo que é cultural também. Se você pega algumas culturas, como, por exemplo, os Estados Unidos, é normal, fez 18 anos, vai para a faculdade, ele não vai ficar em casa. Raramente vai ficar em casa. Então, tem isso também, essa geração que vem mudando, né? Cada vez parece mais independente. E também tem a cultura do nosso país, a cultura do nosso povo, que interfere muito na forma como que a gente pensa e lida com essas situações. Exatamente. E quando você pega até o Brasil, é o país mais ansioso do mundo, segundo mais depressivo, e também relacionado à síndrome do ninho vazio. Por quê? É semelhante, por exemplo, com um casal de namorados, né? Um casal de namorados que termina, o sentido, basicamente, entre 1000 aspas, da vida, estava no namorado e estava na namorada. Aí acabou, você olha pro seu WhatsApp, não tem mais mensagem, não tem mais amigos, acabou, meu Deus, vai acabar o mundo. Não, peraí, tem vida ainda, a gente sabe que tem vida posterior a isso. Mas a síndrome do ninho vazio com os pais é semelhante ao namoro. O filho se foi viver a tua vida, e o que ficou? Peraí, então eu depositei todas as minhas fichas no filho. Assim, depositei de uma forma que eu queria que ele fosse o que eu queria, entendeu? E aí, se eu depositei, é lógico que vai sofrer, é lógico que vai ter mais ansiedade, mais depressão, e aí vai entrar uma série de vícios, porque o vício é isso, quando falta ali, digamos assim, a virtude, começa a entrar os vícios, aí começa, sei lá, partir por uma rede social intensa, aí começa vício de apostas, por exemplo. Enfim, e um problema vai gerando outro, digamos assim. Sem dúvida. Ô, Thalita, quando esses pais, essa mãe principalmente, tem que criar consciência, como ela sabe que ela está vivendo uma tristeza normal, ou quando isso virou realmente uma depressão para ela e tem que levá-la a procurar uma ajuda médica? Importantíssima essa pergunta, Amanda, porque quantas pessoas estão vivendo uma depressão e se acostumaram com isso? A tristeza é uma emoção inerente a qualquer um de nós. Todos nós temos tristeza. Tristeza, ela tem um motivo. Perdi o emprego, perdi um namoro, meu filho saiu de casa. Só que a tristeza, ela não me faz disfuncional. Eu continuo trabalhando, é claro, posso ser um pouco mais letárgica, eu continuo vivendo, fazendo as coisas. Então, a diferença da tristeza para a depressão, ela vai da intensidade, do tempo que vai durar, e também a depressão, ela me traz prejuízo, seja profissional, seja emocional. Agora, a dica é, não se autodiagnostique. Não está se sentindo bem, não fique pensando, será que é uma tristeza? Não é. Procure ajuda, né? O doutor falou como a psicoterapia pode ajudar a ressignificar, a você enxergar valores, a você se conhecer. Tem algo prático muito importante para você fazer. Escreva. Quando a gente escreve, a gente ativa a parte aqui do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é uma parte mais racional. Então, o sistema límbico, que é um sistema emocional, ele fica ali como se fosse mais quietinho. Então, escreva o que você está sentindo, né? Eu amo quando algumas pessoas vêm no setting terapêutico e já traz assim. E isso faz a pessoa também se conhecer. Então, eu vou te dar esse livro de presente para você indicar para os seus pacientes. Ai, muito obrigada. Que é totalmente de escrita. Você tem que escrever muito. Eu acredito muito na escrita. A sua fala vem de encontro com o pensamento que eu sempre tive. Assim. Eu acho que quando a gente escreve, a gente coloca para fora, a gente visualiza. Né? Antes de falar impulsivamente, você escreve para você entender, ler, reler, dar um tempo. Às vezes passa uma noite, né? A gente vai dormir naquela emoção. Passou uma noite, no outro dia de manhã, se você ler, você vai ver que as emoções são outras. Exatamente. Seu coração já está mais acalmado, mais apaziguado. É muito interessante. É o poder da escrita. Faça isso. Intervalo rapidinho, te espero na volta. Até já. Estamos de volta com o nosso De Papo com a Amanda.
sabadão. Que você tenha uma excelente noite de sábado, uma semana também maravilhosa. Nós estamos falando da síndrome do ninho vazio e nós pontuamos muitas coisas aqui em relação aos pais. Mas, Thalita, cabe ao filho que saiu também um pouco de sensibilidade para entender que o que custa visitar talvez mais esses pais num primeiro momento, a não ser que realmente mudou de país, está numa circunstância diferente, né? Tentar manter datas especiais ao lado desses pais, porque tudo é novo para esse filho que sai, para esse adolescente. Então, ao mesmo tempo que os pais estão em casa, a mãe ali quase numa depressão, os filhos estão saindo assim da caixa, né? Curtindo coisas novas, conhecendo novos amigos, vivendo experiências incríveis, sem horário para voltar, comendo o que quer na hora que quer. Quer dizer, eles alcançaram a tão sonhada liberdade. Há de se ter um equilíbrio e esse filho olhar para trás e perceber que ele precisa dar esse apoio agora para os pais, inverter um pouquinho o papel do cuidado. É super importante, Amanda. Eu vejo assim, quando eu saí de casa, eu carreguei uma culpa, eu tive que lidar com essa culpa, mas ao mesmo tempo, essa culpa não deveria existir, que eu não sou, os filhos não são responsáveis pelos pais, mas tem que ter uma empatia, né? Eu entender exatamente isso que você falou. Eu estou saindo, estou vivendo coisas novas, descobrindo o mundo, me tornando independente. Os pais estão muitas vezes ali na mesmice, então eu preciso ter essa empatia, entender o sentimento de pai, de cuidado, de proteção, que muitas vezes não é um controle, mas é um cuidado. Você vê aquela criança pequenininha onde você fazia tudo, está crescendo, é difícil para os pais gerenciarem tudo isso, né? Até que ponto pode ir, até que ponto está seguro. Então, é ter essa paciência até que os pais entendam, opa, cresceu, agora pode ir sozinho. Então, tenha essa empatia. Você que é filho, tenha esse amor, esse carinho. Às vezes a mãe está ligando muito. Você vai colocar, né? Você vai paciência, paciência, você vai colocar um limite, mas vai com calma, para os pais irem processando também essa perda. Até um exemplo que eu posso complementar, Thalita. A minha esposa é filha única, né? E quando a gente casou, os meus sogros sofreram a síndrome do ninho vazio ali. Só que a minha esposa fez uma coisa muito legal. Sempre manteve contato. Assim, quase todo dia, diariamente. WhatsApp, até hoje, na verdade. O WhatsApp é direto, mas ligação. Às vezes a gente morava um pouquinho longe, inclusive, uns 20 minutos, mais ou menos, de carro. Mas ela ia visitar, ela falava assim, você não se importa? Eu falei, não, que isso? Porque para homem, assim, pelo menos para filha, é muito tranquilo, né? Meus pais já eram um pouco afastados, então acabei que eu não senti tanto. Meus pais também não sentiram porque já tinha esse afastamento. Mas da minha esposa, os pais eram totalmente protetores ali, mas ela fez esse trabalho de nunca deixar sem contato, sempre tá ali. Tem muito casal que faz isso, né? Ou se for morar sozinho, ou se for, né? Passa então um jantar ou almoçar na casa dos pais. Sábado e domingo é sagrado estar ali junto, convida à noite para sair para um programa. Tem que criar uma nova rotina, né, Lincoln? Tem que criar e tem que cultivar também essa rotina do próprio casal, que foi uma coisa que a gente também falou aqui. Então, enquanto exercício prático, terminou o programa, uma ótima oportunidade para o casal pega um pedaço de papel, escreve 3 coisas diferentes que vocês ainda não fizeram, mas que gostariam de fazer. Faz um sorteio aleatório, o que sai ali é o programa do casal. Porque isso ajuda a ativar no relacionamento essa lógica de pertencimento, que por um instante foi perdida quando o ninho ficou vazio. Então, cuidar da relação também é cuidar desse ninho, né? Que, de certa forma, apesar de estar vazio, ele não deixou de existir no relacionamento daquele casal. É por isso que você falou, você estava até comentando que você faz isso com a sua esposa, vocês têm práticas no dia a dia, né? E aí, com filho ou sem filho, é importante o casal ter essa prática, essa sincronicidade. Tem o potinho ali com as coisas que a gente combina que a gente vai fazer. Então, a gente escreveu uma série de atividades aleatórias, das mais simples, eu cozinho para ela cozinha para mim, ou eventualmente a gente vai para um restaurante diferente, mas sempre tem algo de diferente naquela lógica que estimula a relação. Então, apesar do nosso ninho ainda não estar vazio, ele está começando a se preparar, ela está começando a se preparar porque está crescendo. Então, isso ajuda a gente a manter uma dinâmica fluida na relação e faz com que a gente consiga ter essa sensação de pertencimento. Gente, quando os filhos saem, isso ativa, de repente, traumas antigos, sentimentos de abandono, vem à tona toda essa coisa, problemas de infância desses pais? Com certeza, é aquilo que a gente estava falando num dos blocos. Quando a pessoa, os pais principalmente, têm esse impacto,
eles vão ter um déficit em algum lugar. E aí, para onde é que vai correr isso aí, a via emocional? Vai ser para a primeira coisa, que talvez veio lá da infância. Ah, meu pai também me abandonou. Ou eu sofri algum bullying. Ou, sei lá, qualquer tipo de coisa que vai acarretar um sofrimento que leva o outro. Ou um vício que leva o outro e assim por diante. E o ninho vazio pode impactar o desempenho profissional ou a saúde física dessa mãe, desse pai? Pode sim. É aquilo, a forma com que a pessoa está enxergando. Se ela enxerga de uma forma catastrófica, nossa, meu filho vai sair, acabou minha vida. Ela vai ficar com desempenho profissional, desempenho em quase todas as áreas vai atrapalhar. Que vontade que eu vou ter de fazer alguma coisa, como atividade física, que vai demandar uma energia. Que vontade que eu tenho se a minha vida, se eu estou enxergando, né, com a minha lente deturpada, com a minha lente suja, que minha vida acabou. Então, pode impactar, sim. Por isso que é importante a ajuda de um profissional para que essa pessoa limpe essas lentes, enxergue de forma, não, peraí, sua vida não acabou. Você está passando por um processo de dor, que faz parte. Mas existe vida após isso. E quando a gente fala em reativar, é até reativar, não é, Lincoln, Harrison? Até reativar prazeres que estavam adormecidos, ou uma mãe que não trabalhava, aí o filho teve 18 anos, foi morar fora, essa mãe agora está com tempo livre, ela pode se dedicar tanto a hobbies, quanto a, talvez a um trabalho novo, a uma profissão nova, a aprender alguma coisa diferente. Sim. Eu tive uma paciente, inclusive, que sofreu um pouquinho disso e ela trabalhava em prol do filho. O filho saiu de casa, para que eu vou trabalhar? Só que ela gostava do trabalho. E ela entrou num limbo existencial, por que eu trabalho? Então a gente foi redirecionando nesse sentido o principal motivo do trabalho. Que no trabalho você ganha dinheiro, mas para que serve o dinheiro? Ah, eu tenho marido. Ah, você tem marido, você nunca falou dele na terapia. Então vamos trazer isso para a terapia e vamos redirecionar o sentido. Porque o Viktor Frankl fala que o sentido é como se fosse uma âncora. Imagina uma corda que é jogada para o alto, se não tiver uma âncora em cima. Ela vai cair. No mais tenho do termo, na ansiedade, na depressão e em todos os tipos de vícios, assim por diante. Agora, quando eu consigo ancorar essa corda num propósito, aí sim eu consigo dar propósito para aquilo que eu já estou vivendo, que eu vivi em prol do filho, agora não é mais em prol do filho, mas, poxa, em prol do marido. E assim por diante. E a psicoterapia tem um papel muito importante aqui, Amanda. Por quê? Quando a gente pensa na psicoterapia, no caso da síndrome do ninho vazio, a gente associa que eu conversei com uma amiga, eu conversei com um conhecido, eu falei com o meu marido, eu conversei com a minha esposa. É claro que isso é legítimo e é importante, mas é no ambiente do setting terapêutico, como o Dr. Harrison colocou, que a gente consegue elaborar melhor essas dores. E aí é preciso uma elaboração junto com o profissional. Por isso que é tão importante a gente não esperar a dor chegar. Se eu quero me preparar melhor para aquilo, é importante eu já começar a trabalhar isso no presente, para que no processo do futuro isso esteja bem trabalhado e elaborado. E é na psicoterapia que a gente consegue ajudar o paciente a ter essa perspectiva e a partir dela ressignificar a vida profissional, a vida conjugal. Porque vocês trabalham isso, gatilhos, traumas e o que ela pode fazer daqui para frente, como ela ressignificar esse momento, encontrando prazer na vida atual. E o fato de se escutar, porque o setting terapêutico é importante por isso, né? Quando o paciente começa a elaborar a própria escuta, a resposta vem dele. É verdade. E isso muda Isso é completamente, incrível, né? gente. Era muito louco. Agora eu dei uma paradinha, mas quando eu tava fazendo a terapia certinho, era muito louco, porque eu começava a conversar uma coisa com ela, tal, e eu falava, mas eu já tô te falando o que é, né, doutora? Tipo assim, mas você se escuta, porque se você não fala para um profissional, parece que você não é um ouvir diferente. Exato. Aí só até vale para os maridos também. O homem tem muita dificuldade com psicoterapia, né? A maioria, não sei, dos pacientes de vocês, das nossas pacientes lá na clínica, a maioria são mulheres, alguns homens apenas. Então, por exemplo, qual que é a diferença? Porque o homem é assim, né? Vou no psicólogo, o psicólogo vai me dar conselho? Não. No psicólogo você vai se escutar e o psicólogo vai fazer boas perguntas para extrair de dentro de você a verdade, o que está te causando o sofrimento. É diferente de uma conversa com um amigo que vai te aconselhar. Entendeu? Então, a diferença da psicoterapia para um conselho de amigo é isso. Na psicoterapia, a gente extrai a verdade, a cura de dentro do paciente. No conselho, é somente um conselho. É um direcionamento. E isso chega a uma medicação? Pode chegar. Dependendo de como a pessoa está, ela precisa também de um psiquiatra para auxiliar. Pode chegar sim, Amanda.
A medicação, muita gente tem a resistência à medicação. Já que nós estamos falando isso, eu acho que muita gente está em casa e pode pensar, puxa vida, eu vou para um psiquiatra, mas e aí se ele me der uma medicação? Muita gente tem essa resistência, esse preconceito. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse uso e dessa vantagem, né? Desse acolher de um medicamento também, não só da conversa. Como é que eu enxergo o medicamento? Não sei vocês, né? Mas na terapia a gente utiliza, não nós psicólogos, que a gente não pode nem prescrever, mas a gente tem o auxílio de um psiquiatra para abaixar a poeira. Eu uso exatamente assim, eu preciso abaixar a poeira para eu ver o que está acontecendo por cima. Por quê? O paciente está me trazendo várias coisas ali e tudo mais e eu não estou conseguindo enxergar. Então, preciso entrar com o medicamento, abaixa a poeira, aí eu consigo enxergar melhor, aí a gente consegue tratar melhor. Eu costumo falar que alguns medicamentos são como uma boia. Se o paciente está ali, a pessoa está se afogando, não adianta eu chegar com ele com uma psicoeducação, vamos falar dos seus traumas. Ele quer sobreviver. Então, a medicação, esse medicamento, ele vai entrar como uma boia para que a pessoa estabilize, para que abaixe a poeira, para que assim a gente possa trabalhar mais profundamente. E aí os neurotransmissores, né, eles são conectados justamente para isso. Às vezes até um trabalho multidisciplinar. Claro que o medicamento tem um papel importante, a gente precisa quebrar o pré-conceito que existe, que normalmente eu vou usar aqui uma figura de linguagem que é comum, eu não sou louco. E aí a pessoa associa que o fato do medicamento tem a ver com a loucura e não tem nada a ver. Mas eu já tive casos, por exemplo, de trabalho multidisciplinar. Eu tenho um educador físico, eu tenho uma nutricionista, porque eu tenho que entender que o sono, a alimentação e a atividade física, ela também vai ajudar o paciente nesse processo de recuperação. Então, às vezes, ele não acontece só com o médico psiquiatra, mas eu tenho uma equipe multidisciplinar que vai direcionar para a gente ter um resultado mais rápido e mais assertivo para o paciente. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa e eu queria a consideração final de cada um de vocês, né? Para essa pessoa que está em casa, que está passando por isso. Thalita, podemos conversar com você. Queria agradecer, Amanda, eu que agradeço, muito obrigada. E minha consideração final é: procure ajuda, não fique sofrendo sozinho. Tem pessoas que têm uma rede de apoio, isso é mais fácil, tem outras pessoas que não têm. Não sofra sozinho em casa, procure ajuda de um profissional e comece a lembrar. Se você se perdeu na sua identidade, comece a lembrar o que você gostava de fazer e resgate isso. Outra coisa prática também, ajude pessoas. Quando a gente ajuda o próximo, ajuda o outro, isso libera ocitocina, que é aquele hormônio, neurotransmissor que a gente fala que é do amor, da conexão. Isso pode te ajudar também. Harrison, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E minha consideração final é: o Viktor Frankl, o criador da logoterapia, ele sempre diz que a vida sempre nos chama, sempre nos convoca. E ele tem uma frase que eu uso basicamente como um jargão, que é: responda aos chamados da vida. Ou seja, o que a vida está convocando aos pais serem agora, depois que o filho se foi para um outro país, foi fazer faculdade, saiu de casa. Responda aos chamados da vida. Muito obrigada, viu? Dr. Lincoln, obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite, a produção que é sempre tão gentil conosco, aos colegas que estão aqui. E dizer que tá tudo bem. Tá tudo bem sentir dor, tá tudo bem chorar, tá tudo bem sentir a síndrome do ninho vazio. Isso não é um problema. O que a gente precisa entender é como a gente lida com esse problema. E buscar ajuda, se ressignificar, cuidar de si e da relação pode ser, sem sombra de dúvidas, um bom começo para que a relação, não só marital ali, né, a parentalidade existencial, mas com os próprios filhos, acabe acontecendo de forma natural e leve. Muito obrigada, viu? Hoje vocês participaram de um programa muito importante. Ai, e nós estamos hoje, gente, encerrando a temporada do nosso. É muito difícil falar, né? Eu sabia que ia ser. Nós estamos encerrando a temporada do nosso programa. Como vocês sabem, a gente teve uma temporada que foi gravada em São Paulo, com passeios turísticos, né? Visita à Casa dos Artistas. Depois a gente criou esse estúdio, onde a gente teve papos muito profundos. Teve música, gastronomia, moda. E eu tenho também uma outra temporada de programa aqui, que é o Revelações Brasil, que vocês conhecem também, já foi sertanejo, já foi aberto a tantos outros estilos musicais, atraindo cantores do país inteiro. E hoje nós encerramos esta temporada atual, mas nos preparamos para as próximas oportunidades que virão. Então eu quero agradecer de coração você que assistiu todo sábado à noite o nosso programa, a nossa equipe, cada um de vocês, cada membro da nossa equipe, tão carinhosa, tão competente,
Obrigada a cada convidado, como vocês que sempre compartilharam experiência e sabedoria nesse palco, aos padres, a nossa gestão tão bem conduzida da Rede Aparecida, que possamos nos encontrar muito em breve. Obrigada de coração a cada um que esteve aqui e o meu muito obrigada especialmente a você que todo sábado à noite sempre nos encontrou por aqui. Vem, equipe, sobe aqui, vamos fazer, vem aqui. Que lindos! Obrigada, gente. Que coisa linda, obrigada. Obrigada, minha produção maravilhosa, meu diretor Felipe. A gente te agradece por esse período, por compartilhar com a gente tanto carinho, tanta competência, tanta dedicação. Nós somos muito felizes em poder dividir esses dias de gravações com você, de dividir esses temas com profissionais tão competentes que a gente traz com tanto carinho, e que venham mais, que venham maiores, que venham melhores. As portas da TV Aparecida estão abertas para você, o seu coração está aberto para a gente, então que a gente se encontre em breve, se Deus quiser. E olha, você de casa, tenha certeza que essas lágrimas não são de tristeza, são reflexo de muita alegria que eu vivi aqui, né? Eu tô acho que há 8 anos aqui na TV Aparecida e eu sempre fui respeitada, carinhada e valorizada aqui. O meu trabalho sempre foi valorizado. Passei por várias nuances de programa, né? Equipe, várias pessoas na equipe, sempre muito competentes, muito carinhosos, grandes profissionais. Eu entrei aqui, logo engravidei, então passei minha gestação aqui. Eu trabalhei até uma semana antes de dar à luz a minha Vitória. Vitória veio comigo em 45 dias de vida, ela esteve comigo. Eu me lembro que eu estava no palco apresentando e correndo na coxia para amamentá-la. Então, assim, tem um pedaço muito especial da minha vida que está aqui. E vai continuar sempre aqui. Vocês moram no meu coração. Obrigada mais uma vez à Rede Aparecida. Eu sou uma devota de Nossa Senhora e eu tenho certeza que todos os caminhos traçados, né, por nós, para mim, para vocês, são guiados por ela. Então, que Nossa Senhora continue me abençoando nos meus próximos passos, abençoando cada um de vocês, abençoando a nossa TV, a nossa rede. E vamos estar juntos. De alguma forma, estaremos sempre juntos. Obrigada.